Olá pessoal, boa tarde. De volta aqui para as redes sociais. Estou meio sumido, né? Semana foi meio pesada, muito trabalho. Mas eu vou gravar agora um bate-papo a respeito das declarações feitas pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito de armas de fogo. Eu quero deixar claro para vocês que é um posicionamento jurídico, não é um posicionamento meu. Eu tenho ouvido o presidente se manifestar às vezes nas redes sociais, muito canal de comunicação na Globo, esses repórteres em si, grandes mídias de comunicação. Tenho ficado assustado pela falta de técnica e eu não entendo por que ele está fazendo isso ainda. Eu acho que ele está buscando ser eleito novamente, porque já acabou as eleições e ele continua fazendo campanha. Votei no presidente, é claro, respeito, mas não posso deixar de comentar com vocês essa declaração ontem feita por ele, porque realmente ele tem feito algumas atrocidades com a lei. Vamos lá. Ele disse que vai fazer um projeto de lei, essa declaração do presidente, um projeto de lei, dizendo o seguinte, que quem invadir as terras, o proprietário da terra poderá utilizar-se da força, se matar, ele será processado e, ao final, não irá cumprir nenhuma pena. Essa é a sugestão dele. Então, assim, primeiro nós temos que entender e separar o que ele quis dizer, porque tudo que foi dito aí, para mim, é uma aberração jurídica, porque ele fala, inclusive, que ele vai colocar como ilicitude do fato e, ao final, a pessoa não vai cumprir pena. Então, vamos entender uma coisa de cada vez, para que a gente não fique sendo iludido e as pessoas, a sociedade, achar que está liberado essa situação, porque o presidente apoia isso. Primeira situação, quando nós falamos de desforço possessório, ou seja, de invasão de propriedade, o desforço possessório ele não está abarcado pelo Código de Processo Penal e muito menos pelo Código Penal. Ou seja, não é do Código Penal nem de processo penal. Ele está abarcado no direito civil. Então, desforço possessório imediato, uma posse da arma em casa, que nada tem a ver com o porte de arma, nós já conversamos várias vezes sobre isso, o esforço possessório imediato é direito civil. Quando ele fala que a pessoa vai responder pelo processo e ao final não vai ser condenado, ele está falando na teoria finalista que o Brasil adotou, que é fato típico, ilícito e culpável. O que significa isso? Para apurar se tem uma conduta criminosa, nós devemos passar pelo fato típico, ilícito e culpável. A ilicitude, ela afasta de pleno o processo. Então, excludente de ilicitude afasta o processo. Se ele vai responder o processo, então não é uma ilicitude. Então, na realidade, seria um afastamento da culpabilidade ao final, ou seja, passaria pelo fato típico, foi fato típico, pela ilicitude, ao final, ele respondendo o processo, não seria culpa. Ou seja, ele não teria pena, tiraríamos a culpabilidade. Então, seria que é uma falta de técnica completa. E aí, o que mais me assusta não é isso. O que mais me assusta é o seguinte, são dois objetivos diferentes, dois objetos diferentes. Quando nós falamos de objeto jurídico, tutelado pela lei, no desforço possessório é o patrimônio. No Código Penal é a vida. Naquela parte em que diz que ele quer utilizar para matar alguém. É a vida. Ele coloca o patrimônio acima da vida, ele faz uma mudança, ele quer propor uma mudança no Código Penal, quando quem tutela é o Código Civil, e pior, a nossa Constituição, ela veda o caráter de pena de morte. Nós temos um caso de pena de morte no Brasil, que é em caso de guerra, é uma exceção, em caso de guerra, em regra, não se tem pena de morte no Brasil. E aí ele diz que o cara pode matar o outro, e vai ser, inclusive, vai ter a excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude, os fatos estão sendo tutelados ali a legítima defesa, o estrito como dever legal, exercício regular do direito, isso está tudo abarcado por Código Penal, que protege a vida. Aí o esbulho possessório, está abarcado ali a defesa do patrimônio. Então, eu não consigo entender como é que um presidente da República não tem uma instrução mínima, não pergunta pelo menos a quem realmente conhece, para não ir para uma cadeia nacional e começar a falar um montão de besteira. Pelo amor de Deus, senhor presidente, eu estou ficando preocupado.
Porque como eu votei no presidente, acredito na boa-fé dele, mas quando se refere à arma de fogo, ele se coloca de uma forma totalmente primária. Arma de fogo, e diga-se de passagem, mercado financeiro, toda hora ele pede desculpa. Ele falou que ia intervir no aumento do diesel, pediu desculpa. Falou que ia intervir. Agora o Banco do Brasil fez uma forma, mas foi informal. Derrubou a Bolsa. Todo comentário que é feito, ele derruba a Bolsa. Ele realmente não percebeu que ele é uma figura ilustre, hoje é uma figura principal, ele comanda uma nação, então não pode ter brincadeira, tem que ter seriedade, e muito menos falta de conhecimento. Todos vocês sabem que eu sou armamentista, eu entendo que o cidadão tem que ter o direito ao porte de arma, só que fazer essa confusão, ontem ele falou nas grandes mídias, que a bancada ruralista está fazendo isso, é claro, que eu sempre falei, que ele está apoiando a bancada ruralista, ele está liberando arma para ele falou que vai liberar porte para a bancada ruralista em casa. Porte em casa não é porte, é posse. Então você não tem porte de arma dentro de casa, você tem uma posse. A arma, porte de arma é fora. A posse é para defender o patrimônio, não para defender a vida. A vida é porte de arma. E assim, aí ele vai e fala que vai ter uma excludente de ilicitude se o cara matar quem está invadindo as terras. Essa invasão de terras eu reprovo firmemente aqui para vocês, mas indico a vocês que não tem. A autotutela no Brasil, em raros casos, são permitidos. Esse não é um dos casos, que você pode, sem nenhum juízo, sem nenhum processo, executar a pessoa. Pior, botando patrimônio acima da vida. 2, eu tenho um direito que regulamenta o esforço, que é o civil, não é o penal. 3, a pessoa vai responder o processo, mas ao final não vai ser condenada porque ela vai estar sob uma excludente de licitude. Teoria finalista, excludente de licitude, ela exclui de imediato, você nem processo responde. Se você responder o processo, é afastamento da culpabilidade. Ou seja, eu vejo falar um montão de coisa, aí eu vejo atingir o Código Civil, que tutela a posse, atingir o Código Penal, que tutela a vida, atingir no final a Constituição, que diz que nós não, na Constituição não temos pena de morte. Eu vejo que ele faz isso com muita naturalidade e pior, o que mais me assusta. Eu não sei se é ele falando, dando essas declarações como presidente da República, ou se são as pessoas que estão presentes batendo palma e gritando. Eu fico desesperado, porque eu falo, não vai acontecer, é mais uma coisa que não vai acontecer. Não adianta nós querermos resolver a coisa dessa forma. Aí ele fala, eu sou armamentista, mas não libera porte de arma para ninguém. O que ele faz é isso, é dizer que vai numa posse, que você na posse vai poder se defender, porque é direito do cidadão se ter a defesa em casa. Aí, novamente, gente, se eu tenho a defesa em casa, na rua eu não tenho direito. Eu tenho que me defender em casa. Na rua eu posso simplesmente deixar de ser protegido. A minha vida, então, não vale nada. O que vale é meu patrimônio. Como, de fato, eu torno a falar, o que regulamenta a posse é o patrimônio. Então, nós temos que começar a refletir sobre isso. É por isso que eu venho sempre para as redes sociais, eu venho conversando com vocês. Eu não tenho posicionamento político, eu sou apartidário, eu não tenho partido político. Eu declarei até que meu voto foi no Bolsonaro, até por questões de estar decepcionado com as atitudes do presidente quando se refere à população em certos assuntos, e um deles é esse, porque tem tanta gente boa lá, tem um juiz federal que é muito bom, Sérgio Moro, que ele poderia estar perguntando a ele antes de começar essas declarações, porque isso assusta quem está no comando, não ter o mínimo de conhecimento possível. Não é razoável ele utilizar-se de palavras, de promessas que vão ser vazias, que não irão ser cumpridas, e pior, que são inconstitucionais. É totalmente inconstitucional. Se ele apresentar um projeto de lei nesses termos, ele é inconstitucional. Ele não passa na primeira votação. Pior, ele mesmo reconhece que quando fizer esse projeto, vão cair de pau em cima dele. Foram os termos que ele utilizou como presidente da República. Ou seja, se está fazendo uma coisa sabendo que não vai passar, para que está fazendo? Então, eu vejo que não tem coerência nenhuma. Então, por esse motivo, eu espero que o presidente, em algum momento, venha se cercar de pessoas com conhecimento jurídico que possam lhe apoiar, para que Deus possa lhe abençoar e ele continuar com essa trajetória que é comandar o nosso povo brasileiro, mas com conhecimento de causa daquilo que realmente está falando. O que ele está falando juridicamente não é possível. Então, é inconstitucional de pleno, e não dá nem para cogitar, e porque ele misturou as duas coisas, são coisas extremamente distintas, e não dá para visualizar na forma jurídica esse projeto de lei que ele quer realmente propor aí ao povo brasileiro.
bom? Então, agradeço a todos vocês aí pelos compartilhamentos, o pessoal que está me seguindo, continue me seguindo nas redes sociais. Eu estou aqui para trocarmos sempre esse bate-papo, trazendo para vocês uma lucidez melhor juridicamente falando. E digo a vocês, não é uma opinião, o que eu estou dizendo aqui é juridicamente, eu já analisei, já peguei a lei, confrontando com aquilo que foi declarado pelo próprio presidente, estou dizendo para vocês que realmente não é possível, ele realmente se equivocou na sua colocação. Tá bom? Então, deve compartilhar o vídeo, inscrever lá no canal do YouTube, fazer um compartilhamento desse vídeo, para que possam chegar a mais pessoas e a gente continue inteirando aqui nosso bate-papo toda semana, sempre trazendo coisas novas, trazendo assuntos polêmicos, para que vocês possam estar um pouco mais esclarecidos. Principalmente o povo, os armamentistas, os CACs, os esportivos, as pessoas que lidam com arma de fogo, para não ficarem com aquela intenção de que agora vai sair o porte, o que ele quis dizer era posse, o que ele quis dizer não é possível, e assim, tudo estagnado, continua na mesma situação, a promessa dele foi vazia, e continua sendo vazia, eu vou estar sempre dizendo aqui no canal, e a hora que ele acertar, é claro que eu estarei aqui também dizendo que houve o acerto, quando for referente ao assunto que eu estou abordando, que é o porte de arma, mas hoje, novamente, eu estou decepcionado, porque tudo que foi dito ontem, juridicamente, é impossível, não tem nem como cogitar isso, é inconstitucional de pleno, tá bom? Forte abraço a todos, bom feriado amanhã, um dia de trabalho, nós merecemos. Forte abraço.